Serra Pelada, o Eldorado brasileiro, o maior terreno de concentração de ouro. Um filme, Serra Pelada, a Lenda da Montanha, sendo apresentado em Berlim, no contexto Premier Brasil. Existiu um momento em que você... Qual foi o momento que você soube que essa história viraria um filme? Olha, eu fui para a região de Serra Pelada pela primeira vez há 11 anos atrás agora, e logo que eu cheguei lá, eu já estava interessado, né, como eu fui brincando, cinema é garimpo, né, o Samuel Fuller disse cinema é um campo de batalha, eu usei que cinema é garimpo. E logo que quando eu fui para a região, eu já estava interessado em conhecer Serra Pelada, e assim que eu cheguei eu me deparei, estava quase durante uma guerra civil na época, porque havia um confronto iminente entre 60 mil garimpeiros, e eu comecei a gravar logo naquela hora, e vi que eu estava diante de uma história única, muito especial, que possivelmente me demandaria muito trabalho como demandou. E aí foi, numa das visitas a locações, eu cheguei numa estação de trem, e a estação de trem era para estar vazia naquele dia, era uma estação de trem vazia com uma fila de 800 bolsas. Eu desci do carro e comecei a filmar, e talvez não por coincidência ao primeiro plano do filme. Você, numa conversa anterior que nós tivemos, você disse que você gosta muito de estar na região do sul do Pará. Tem a correlação aí? Uma coisa resultou na outra, ou não tem contexto nisso aí nenhum? Não, eu tenho uma atitude, até para brincar com Berlim, onde nós estamos agora. Eu tenho um amigo que fala que a gente não pode filmar, Robertinho Berliner, que é meu produtor, sempre fala assim, a gente não pode filmar como alemão na África. E mesmo sendo africano, para completar todas as contradições, eu tenho, por norma, no meu trabalho, sempre me aproximar das regiões das culturas que eu filmo. Não gosto de descer de avião num lugar, filmar e ir embora, como se estivesse levando aquela história ou aquele ouro, de certa maneira. Então, quando eu fui para a Serra Pelada, eu me aproximei bastante, não só do sul do Pará, mas também da cena de Belém, das pessoas de Belém, mas estou criando um certo vínculo com a região. Eu acho que é uma região muito interessante, porque aquilo é quase que um faroeste contemporâneo. Já não é tão faroeste, não no sentido bang bang, mas no sentido que é um novo mundo. Aquilo é tudo floresta amazônica, há 40 anos atrás. Ali é a segunda província mineral mais rica do planeta, né, onde foram encontradas as maiores reservas de ferro mais puras do mundo, o que levou a um projeto industrial enorme que mudou profundamente a vida daquele lugar. Então é um lugar de imigrantes, que é chamado da China brasileira, você tem um crescimento de mais de 10% ao ano nas últimas décadas, um lugar de muita migração, principalmente nordestinos, e eu acho que é um universo muito interessante, onde inclusive eu tenho plano de fazer uma ficção que misture esses ambientes todos, ou seja, uma ficção que envolva ex-garimpeiros, mineradoras, movimentos sem terra, índios, que é um caldo muito rico, e histórias que a gente não conhece nem no mundo e nem no Brasil, como é o próprio caso Serra Pelada, que as pessoas sempre ficam encantadas e fascinadas de descobrir que essa história ainda acontece, mas que mostra enquanto nas redomas urbanas, pretensamente cosmopolitas, você fica distante do próprio país, do próprio mundo que a gente vive. No filme fica bem claro umas cenas que você faz no trem, entrevistando pessoas, na plataforma da estação ferroviária. Teve muita improvisação ali. Como é que as pessoas reagiram também, você chegando a elas, pedindo depoimento? Houve uma explicação anterior ou foi uma coisa mesmo muito orgânica? Eu acho que, assim, como já faço documentários há praticamente as últimas 2 décadas, tenho exercitado muito isso, e eu amo fazer documentários. Eu acho que fazer um documentário é sempre entrar na vida de alguém, que é um ato um tanto sagrado, de muitas maneiras, e que eu procuro respeitar, porque eu sempre trabalho numa dimensão humana. Isso, de certa maneira, eu acho que não só imprime nos filmes, como me aproxima espontaneamente, naturalmente, das pessoas. E tem situações como as que foram filmadas no trem, onde eram encontros que eu sabia que eram fugazes. Eu consegui depois encontrar alguns dos personagens, mas ter uma percepção de que tem certas coisas, como esse plano inicial que eu falei, que elas não vão se repetir. Então tem situações onde eu realmente faço uso disso, e mesmo tendo um roteiro pré-determinado, eu também gosto e preciso também estar aberto a esses encontros e essas interferências que acabam depois voltando nos filmes. A gente está aqui em Berlim, o filme já foi exibido. Como é que você percebeu a reação do público? Como é que foi para você ver o filme sendo exibido em Berlim? Para mim foi ótimo, porque a gente privilegiou primeiro e segundo festivais do Brasil. A gente esteve na Liberdade, no Festival do Rio,
ganhamos o prêmio de melhor filme e voto popular no Festival Internacional de Cinema Ambiental, que aconteceu em Goiás, concorrendo com 13 países. E só agora o filme começa a viajar para fora. Então foi minha primeira experiência com o filme e só confirma a minha impressão, que eu espero que também vá se afirmando na vida do filme, de que é uma história universal. Tivemos uma sala quase cheia de gente, um auditório enorme com mais de 200 pessoas. Ironicamente, o mesmo público que teve em São Paulo durante toda a semana, por coisas que infelizmente a gente consegue compreender. E as pessoas reagiram maravilhosamente com o filme, inclusive nos momentos de humor, que às vezes a gente pode achar que é um humor muito brasileiro. As pessoas reagiram muito bem e já teve outras demandas, já temos muitos convites de festivais. O filme vai para Biarritz em janeiro, filmes para o México em março, Toulouse, tem convite para Turim, para Marselha. Então, assim, há uma percepção de que foi o primeiro encontro do filme com um olhar internacional que confirma a força universal da história de Serra Pelada. E o filme vai estrear na televisão quando? Perdão. Frio de Berlim. O filme estreia na televisão dia 25 de novembro, já no Canal Brasil. Já estamos negociando vendas para televisões estrangeiras. Ele acabou de ser lançado no Brasil 2 semanas atrás e a ideia, pelo documentário de um grupo muito específico, era ter uma janela curta, lançar no cinema, lançar logo na televisão, depois ele já sai em DVD em dezembro no seu Canal Brasil e depois vai para streaming, video on demand, que é um novo campo que eu acredito muito para a história dos documentários e desse especificamente. Então nessa janela curta a gente quer olhar bastante longe e torcer para que o filme tenha uma permanência à altura do que essa história representa. No filme, o Newton Cruz, um dos mais temidos generais da época da ditadura, acusado de ter matado o Alexandre Baumgartner, etc. E ele, como é que foi a tua ideia de, digamos, convocá-lo? Quer dizer, o Curió, Sebastião Curió. Não, o Newton Cruz, o general o Newton Cruz é no filme do Camilo, no meu é o Sebastião Curió. Newton Cruz só aparece numa das visitas na Serra Pelada. Você falou, verdade. É o Sebastião Curió, que foi o militar que foi responsável pelo desmonte da guerrilha do Araguaia. E como é que foi? Ele topou na mesma hora fazer o filme ou como é que foi? Foi muito interessante, ele foi muito aberto, foi muito solícito a fazer, a conceder os depoimentos desde o início. Eu comecei a entrevistar o Curió no início do processo do filme, 11 anos atrás. Ele já era prefeito de Curionópolis, que era um dos fatos que eu acho que ficou muito interessante no filme. E ele é um personagem incrível, né? Considerado de certa maneira um Coronel Kurtz brasileiro, remetendo ao apocalipse final do Coppola, porque ele foi um militar que foi para lá acabar com uma guerrilha de esquerda, na qual ele tem acusações fortes, né, de tortura e de um comando, que foi uma ação militar que o governo achava pertinente na época. E depois ele acabou sendo interventor em Serra Pelada, rompeu com a Vale, com o governo militar, criou a cooperativa que acabou sendo dona do local, saiu da região, depois voltou, foi 3 vezes prefeito, fundou uma cidade com o próprio nome, que é Curionópolis, foi 3 vezes prefeito dessa cidade e foi a época que eu consegui filmá-lo. E ele foi muito solícito, foi muito aberto, ele se emocionou várias vezes, como a gente vê no filme, durante as entrevistas, e me deu essa oportunidade de ter um depoimento que eu reputo como histórico, por mais que eu possa ter e tenha pensamentos diferentes sobre o mundo. Eu acho que uma das preciosidades de fazer documentários é como você diga, como se você guardasse cápsulas de tempo. E eu acho que eu tenho que respeitar as opiniões de quem quer que seja. Eu confio na inteligência e na sensibilidade do espectador para julgar o filme, e todo filme, todo bom filme, penso eu, tem que ter um subtexto, né, e tem linhas muito fortes. Então eu acho que o depoimento do Curió é um depoimento muito rico, muito maluco, muito exótico sobre o Brasil. Ele representa também, de certa maneira, uma metáfora da decadência, da presença e do peso histórico dos militares na história recente do Brasil. Eu acho que é um retrato disso também, mas foi um retrato dentro desse cenário, dessa grande aventura humana que foi em Serra Pelada. E eu acho que ele é um personagem essencial. Não dá para contar nenhuma história de Serra Pelada sem Sebastião Curió. Ele foi a figura central nessa história. É um personagem com todos os seus lados mefistofélicos e contraditórios. É um personagem muito forte em termos de narrativa e dramaturgia e em termos históricos. E eu fico feliz que ele tenha compreendido isso e tenha me concedido também
uma versão tão importante da história pessoal dele, da história do Brasil também. Nesse festival aqui no Premier Brasil, está sendo exibido também o filme Crítico, do Kleber Mendonça Filho. Quão importante a crítica é para você? O seu último filme foi, digamos, não bem visto pela crítica. Isso abala você? Você ignora? Você consegue ignorar isso? Como é que você lidar com a crítica aos seus filmes? Meu penúltimo filme, né? O Agamenon? O Agamenon Repórter não foi tão bem recebido. Mas eu considero, acima de tudo, os críticos são companheiros de viagem. Alguns críticos não tem como, acho que o filme do Kleber mostra isso, ele está mantendo uma certa relação de proximidade pessoal, porque são também uns tarados, obcecados, né, fascinados, enlouquecidos por cinema, como nós somos atrás das câmeras, e eu tenho um profundo respeito pelo trabalho dos críticos, eles me influenciaram profundamente. Em que sentido influenciaram? Não, assim, porque quando eu comecei a fazer cinema, quer dizer, que era a época, pessoas como, principalmente o José Carlos Avelar, meu primeiro professor, Ronald Monteiro, Paulo Emílio Salles Gomes, eram os críticos que eu li, além dos críticos internacionais, principalmente André Bazin, outros pensadores de cinema, Noel Burch, enfim, são pessoas que marcaram a minha maneira de fazer cinema e de ver cinema. Então são opiniões que eu realmente reputo como importantes, mesmo fazendo filmes comerciais. Para mim foi um filme que saiu um pouco das minhas mãos, o Agamenon. Eu adorei fazer, eu adorei. A comédia não é exatamente a minha praia, mas foi uma comédia bem sucedida, fez 950 mil espectadores, teve um ótimo resultado comercial e de público. E eu quis passar por esse exercício industrial do cinema. Não me arrependo disso, foi uma ótima parceria, mas doeu, de certa maneira, ter essa reação dos críticos, até porque eu acho que o filme tem alguns méritos, pelo menos na sua confecção. Machucou um pouquinho, mas acho que isso faz parte do jogo, e agora eu estou feliz que no Serra Pelada nós só recebemos 4 e 5 estrelas até agora em todos os lugares. Então eu acho que, né, eu botei o bonequinho de volta de pé e aplaudindo na cadeira, então já é alguma coisa. Mas com certeza, para mim, eu não consigo passar por cima, mesmo que eu venha fazer, porque eu tenho projetos de ficção, tenho projetos mais comerciais. Eu espero que alguns desses projetos, ou a maneira com que eu penso sobre cinema, também chegue no coração desses companheiros de viagem que são os críticos. E agora, quando você foi embora de Berlim, Berlim te inspirou, e se te inspirou de que forma? Como você percebeu a cidade, que isso acrescentou para você? Olha, eu tenho uma relação muito próxima com Berlim. Eu acho que as cidades têm químicas, né? Se tem uma química ou não. Eu sempre, é um dos lugares, tudo bem que eu sou um imigrante, né? Sou um moçambicano que já morou na África do Sul, que foi muito bem aceito, né? E ama o Brasil. O Brasil é uma resposta para mim. Resposta de quê? É uma resposta de vida, uma resposta de aventura histórica, é uma resposta de várias questões que são essenciais para a humanidade, que eu acho que o Brasil responde muito bem, até melhor do que ele percebe às vezes. Eu tenho um amigo que sempre diz que eu falo de um Brasil que talvez só de maneira que um imigrante possa falar com o amor que eu tenho, mas é um amor sincero, profundo e muito convicto, assim, na minha leitura do mundo. O potencial, tudo que o Brasil representa historicamente, não só da sua maneira interna, e às vezes um pouco isolada, porque é um país continental, mas o que ele representa como referência e como lição, experiência humana e histórica para o resto do planeta. E eu gosto muito, né, tem essa relação profunda, mas eu viajo muito, tem lugares que são especiais. Berlim é um desses lugares, embora eu não fale a língua, eu sempre me sinto em casa aqui. Eu tenho muitos amigos aqui, agora fiz mais nessa viagem. Há uma ironia, né? Eu quase vim morar aqui na época da queda do muro, que eu tinha uma namorada alemã na época. E cada vez que eu venho, eu sempre tenho o mesmo sentimento de estar em casa. Eu sempre tenho um sentimento de intimidade muito forte, e a minha aproximação com as pessoas que vivem aqui e que fazem parte dessa história tão longa, né, e tão profunda desse lugar, né, central também na história da humanidade. É uma das cidades que eu considero quase como uma segunda cidade minha. E é só lamento que a gente tem que passar por aqui correndo, porque é sempre muito bom. E cada dia para mim aqui é muito inspirador e concreto nessa experiência de um encontro que não acaba nunca. Desejo para o filme uma longa viagem, uma longa carreira, uma carreira cheia de prosperidade, e volte sempre a Berlim. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado, Vitor Lopes. Você também, conte sempre comigo nas voltas do mundo. Para quem não viu, assista o filme, vai estar na televisão agora.
vai estar em streaming, vai lançar em DVD. Acho que é uma história muito importante para o Brasil e para o mundo e que todos nós merecemos assistir e refletir profundamente sobre o que ela representa e o que é que esse ouro significa para a nossa memória, para o nosso futuro. Obrigada. Obrigado por tudo. Vitor Lopes, obrigada.